Como identificar as sincronicidades na nossa vida? Acho que não tem como ter um canal que fala sobre despertar espiritual e despertar de consciência sem falar das sincronicidades. Eu acho que a sincronicidade é a forma mais prática de perceber o universo agindo ao nosso redor, sabe? Então, quando a gente consegue perceber as sincronicidades, algumas vão ser mais fortes, outras mais sutis, a gente consegue ver assim com os próprios olhos o agir do universo, né, na nossa vida, o quanto ele tá ali te empurrando e te guiando para aquilo que você precisa viver ou para aquilo que é o seu caminho, né? Acho que a base da sincronicidade é eventos, né, que são de forma lógica, são improváveis de acontecer, mas que acontecem. Então, você meio que não consegue explicar aquilo de uma forma lógica que aconteceu, né? O que a gente vê, assim, muitos são horas iguais e muitos conteúdos, eles ficam um pouco em cima disso, né? De você ver muitas horas iguais e com certeza essa é uma forma bem clara de ver as sincronicidades, mas existem inúmeras outras formas e particulares de cada pessoa, sabe? Então, acho que o primeiro passo para você identificar as sincronicidades acontecendo à tua volta, estar receptivo a elas, sabe? Porque às vezes a gente vive tão no piloto automático que mesmo que elas estivessem acontecendo ali ao teu redor, você nem perceberia. Ela acabaria passando despercebida porque você não está atento ali àquela, aquele sinal, aquele empurrão do universo. Quando a gente está passando por um processo de despertar ou fase muito difícil em que nada é muito claro, existe muita dúvida, é algo que eu vivi muito nos últimos anos, sempre aquela sensação de não estar no meu lugar, de não saber para onde ir e de não saber o meu caminho. Então, uma dúvida extrema, né? Nessas horas, as sincronicidades elas podem ser percebidas como um direcionamento, porque mesmo que às vezes você não está ainda colocado ali diante do teu caminho, ainda assim você está o tempo todo em movimento, mesmo que parado, mesmo que você esteja no mesmo lugar, às vezes o movimento é a espera, às vezes o movimento é a paciência. E eu interpretava muitas vezes assim, sabe? Às vezes eu realmente não sabia para onde ir, mas eu sentia que era uma fase preparatória. E aí eu quero puxar aqui um depoimento de uma moça que comentou aqui, deixou o seu relato que eu achei tão lindo, queria compartilhar aqui, que ela disse que ela também, uma época, meditava muito. No vídeo anterior eu falei sobre isso, que eu não tinha as respostas mesmo que eu estava buscando, né? E aí ela falou isso também, que ela estava nessa, e aí universo, qual que é o caminho, para que lado eu vou, né? O que eu faço? Um belo dia ela foi doar algumas roupas e daí tinha dois quadros lá, um falando sobre espera e outro falando que tudo já é seu, né? Então, como ela estava nessa posição de busca, nessa posição de receptividade, ela conseguiu interpretar aquilo como uma mensagem para ela. Então, acho que o primeiro ponto que a gente pode destacar sobre a sincronicidade é você se posicionar como alguém aberto e receptivo. Porque vocês já perceberam quantas vezes a gente tá fase muito difícil da vida, não tem respostas, nada acontece, e aí a gente se fecha, sabe? A gente corta o nosso elo com o todo. Por exemplo, quantas vezes eu já me peguei no passado reclamando muito, então era sempre aquela afirmação, sabe? Era sempre, ai, nada dá certo, tudo que eu tento dá errado, eu não sei meu caminho. É sempre uma afirmação podando essa abertura de possibilidades, sabe? E a gente faz às vezes no automático, isso é no dia a dia ali, aquele sentimento tão negativo, né, das coisas que não vão pra frente, que você mesmo acaba podando essa conexão, sabe? Essa receptividade dos sinais do universo, de escutar, de estar aberto para ouvir. Então, acho que o primeiro ponto para você começar a entender as sincronicidades reais é você fazer perguntas. Começa a fazer perguntas para o universo, começa a questionar aquilo. Acontece uma coisa e você pergunta internamente, pergunta de forma verbal mesmo, falando em voz alta, desde que você esteja incorporado naquela posição de
ok, eu estou observando, estou aberto para entender o que está acontecendo aqui. Me manda sinais que eu vou conseguir interpretar ou vou entender o que o universo está falando. É basicamente isso. E realmente as coisas começam a acontecer e você tem aquela sensação, sabe, de nossa, isso foi para me mostrar, para me dizer algo. Você sente? Eu acho que eu sempre falo aqui que a nossa alma sabe o caminho e eu acho que a gente só precisa se abrir, sabe, para interpretar essas coisas, interpretar essa comunicação com o universo, que é a sincronicidade, sabe? Teve uma vez que eu estava assistindo muitos vídeos do Wagner Borges, vocês devem conhecer, ele fala sobre projeção astral, sobre quarta dimensão, umbral, sobre todos esses assuntos assim, mas ele é bem especialista em projeção astral. E eu lembro que eu assisti uns podcasts dele assim e fiquei fascinada, né? Eu fiquei pensando, nossa, como é que é a sensação numa projeção astral, né? Fiquei pensando naquilo assim, enfim. Fiquei com aquilo na cabeça. E aí naquela noite, juro pra vocês, naquela noite eu tive uma projeção astral. Não foi assim, ai, nossa, que coisa maravilhosa, viajei por aí, né? Flutuei, tudo lindo, maravilhoso. Não, foi uma coisa bem mais básica, mas foi muito poderoso, assim, porque eu lembro que eu acordei, né, enfim, na projeção eu me vi, assim, sentada no asfalto da minha cidade natal, no centro da cidade, assim, aquele breu da noite e da madrugada. Eu lembro que eu tava, assim, sentada no chão, no asfalto mesmo, da rua. E eu senti, assim, na palma da minha mão, sabe, a sensação do asfalto na mão. Aquele friozinho, assim, e o frio da madrugada. É muito surreal, assim, aquilo, porque é tão real, é mais real quase do que aqui, sabe? É bem louco de explicar, mas eu tinha certeza absoluta que era uma experiência, sabe? E na hora, assim, que eu me dei conta que eu tava vivendo aquilo, me deu um, meu Deus, eu tô experimentando uma projeção astral. Aí eu voltei. Enfim, acordei, não lembro, eu sei que eu saí daquele lugar. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Parece que o universo quis me dar uma amostra do que era, sabe? Quando a gente tá nessa posição de estar aberto às experiências, sabe? Eu gosto de imaginar que eu tô aqui como um aprendiz, então nem sempre pensava assim, mas hoje em dia parece muito claro para mim enxergar que eu tô numa experiência, né? Numa experiência de aprendizado. Então, tudo que me é colocado à frente, eu quanto mais conseguir absorver aquela informação, absorver o que tem no cerne daquilo, o que aquilo quer me trazer, mais fácil eu vou conseguir encontrar essas respostas que eu busco, sabe? Por exemplo, uns anos atrás, eu tô já uns 3, 4 anos nesse processo mais intenso de não saber, né? Não saber meu caminho e tudo mais. Hoje as coisas são mais claras para mim. Mas nessa época eu comecei a ver muito o número 33. 3. Eu via muito 333, 333 e esse número sempre me acompanhou. E assim, algumas épocas eu via mais, outras menos, e ultimamente, nesses últimos meses, em que eu comecei a dar o passo, né? Comecei a arriscar, comecei a ter coragem de ir mesmo com dúvidas. Nossa, ele veio muito mais forte, sabe? Começou a aparecer muito, assim, coisas absurdas, assim, que eu tinha certeza que era, sabe, o universo falando comigo. Então, eu acho que tem isso também, sabe? Não é a sincronicidade, ela não é só para ali como um sinalzinho e você ficar ali esperando que as coisas aconteçam. A gente pode enxergar assim como uma confirmação, ok, você está indo no caminho certo, mas às vezes também como um gás assim de tipo continua, sabe? Mesmo que tu ainda não tenha muita certeza, continua por esse caminho, que é por aí mesmo que ainda não seja ali. Às vezes você só está no percurso indo em direção àquilo que é para ser, né? Eu acredito que tá tudo aqui, sabe? Não existe uma linha do tempo em que logo ali na frente vai vir algo na minha vida. É meio que tá tudo aqui ao meu redor, eu só preciso sintonizar com essas coisas, assim é para manifestação, assim é para vibrar positivo, é tudo sobre frequência de energia. Acredito que as sincronicidades também aparecem mais quando a gente entra em ressonância com isso, quando a gente tá disposto a interpretar isso. Então as sincronicidades entram
como um bálsamo, assim, ou às vezes até um chacoalhão, sabe? Tem pessoas que vivem uma sincronicidade bem intensa, assim, um chacoalhão do universo de, ei, eu tô falando contigo, olha aqui pra mim. Acorda, né? Olha o que tá acontecendo na tua vida. Pra mim é a linguagem do universo falar com a gente, assim, de uma maneira bem visual, bem prática, porque a gente tem trazer tudo pro racional, tudo precisa ser interpretado com a mente, né? E a sincronicidade, ela acaba sendo um pouco isso, porque tem coisas realmente que não tem como você dizer que é coincidência, sabe? Sendo bem sincera, não sei se eu acredito ainda em acaso, porque sou do interior de Santa Catarina, interior mesmo, roça, estrada de chão, plantação, né? Meu pai sempre foi um agricultor, então a gente sempre se criou assim na natureza, digamos assim. E no interior as pessoas moram muito longe, né? Então a gente não tinha morador perto, assim, era a nossa casa e uns 300 metros para frente tinha um galpão abandonado. Enorme, assim, era um galpão de madeira, bem grande, assim. A gente brincava toda tarde lá, eu e minha irmã. E todas as tardes a gente ia, nos mesmos horários, brincava no mesmo tempo lá. E no final da tarde, mais ou menos, a gente sempre retornava para casa. Num dia específico, a gente simplesmente decidiu voltar antes. Acho que fazia uns 15 minutos que a gente estava em casa, né? Tava ali na sala, assistindo TV, se não me engano. E aí a gente escutou um barulho muito, muito alto, assim, um barulho de trovão, parecia. E a gente olhou pela janela e aquele galpão tava no chão. Ele tinha desabado, assim, não tinha sobrado nada. Caiu, caiu. E eu acho que essa foi a maior e a primeira sincronicidade que eu entendo hoje, que a gente não tá sozinho, sabe? Às vezes se perde nas nossas angústias, nos nossos medos e incertezas da vida, achando que a gente tá só. E a gente nunca tá só. Sempre tem essa energia, essa força do universo que quer que você viva bem, que você encontre o seu caminho, que você seja autêntico e possa viver livre de medos. E ele quer que a gente possa viver uma vida plena, uma vida que a gente aprenda, sim, mas que a gente evolua, mas assim, uma evolução sem sofrimento, sabe? O que fica, assim, sobre a sincronicidade é que além de ver números e coisas iguais, começa a pensar que essa é a maneira pela qual o universo quer conversar contigo, quer te dar essa ajuda, sabe? Quer te orientar, que é Deus, o universo, a fonte criadora. O nome é um detalhe, né? Mas te dizer que você não tá só, você tá sempre acompanhado, você tá sendo sempre assistido, onipresente e onisciente, gente. Isso aqui não é uns vezes, é o tempo inteiro. Acho que às vezes a gente precisa também entregar um pouco, sabe? Eu sempre fui bem controladora, então eu queria ter as respostas, eu queria saber o meu próximo passo. E quando eu soltei, assim, tudo começou a acontecer. E inclusive muitas mais sincronicidades vieram. Por quê? Porque eu entrei também nesse fluxo assim de me libertar um pouco e deixar assim ser surpreendida pelo universo, que às vezes ele tá querendo te entregar algo e você tá ali resistindo a receber isso por medo, enfim, pelo medo da mudança principalmente. No fim das contas, a gente tá aqui num planeta para aprender, com certeza, mas principalmente para levar essa experiência como uma experiência de transformação, levar o melhor que a gente puder. Então, eu tenho certeza que o universo quer que você encontre o mais rápido possível esse sentimento de plenitude, sabe? E tem uma frase que eu adoro, que é a frase daquele poeta Rumi, que é: aquilo que você procura tá te procurando também. Isso significa que não é só você que quer encontrar aquilo que te preenche a alma. O universo quer isso também, sabe? Eu desejo que você consiga interpretar as suas sincronicidades e que elas venham para fortalecer aquela tua vontade, aquela tua coragem de dar o passo, sabe? Acho que elas são uma forma incrível da gente perceber que nunca tá só, a gente tá sempre sendo observado e incentivado para a mudança e para aquilo que a gente verdadeiramente quer com a nossa alma. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Deixa teu comentário, deixa aqui tuas experiências com sincronicidade, que eu vou adorar ler também, tá bom? Obrigada, beijo, até o próximo vídeo.